Olá, bem-vindas, bem-vindos a esta talk com um tema tão interessante, a importância do olfato para a saúde. Porventura, dos 5 sentidos, se calhar este é o menos valorizado, mas a doutora Joana já nos vai contar e explicar isto tudo. E por isso este tema é particularmente interessante e acho que nos vai pôr aqui também um bocadinho a pensar e a refletir sobre alguns aspectos da vida, da memória da vida e não só, e o impacto que tem na nossa saúde. Mas antes disto tudo, já todos conhecem a doutora Joana Nobre, creio. Quem é que não conhece a doutora Joana Nobre? Joana. Mas eu não posso deixar de não apresentar a doutora Joana Nobre. É farmacêutica, com mestrado em Ciências Farmacêuticas pela Faculdade de Farmácia da Universidade de Lisboa, pós-graduada em Dermofarmácia e Cosmética e em Branding e Gestão de Imagem pelo IPAM Lisboa. É especialista em Gestão de Marketing Digital pela Católica Lisbon School of Business and Economics e em Gestão de Luxo pela mesma universidade. É uma pessoa que se dedica à aprendizagem, mas ao ensino, como diria alguém que já não está entre nós, à ensinagem. e, de facto, é uma forma de estarmos em constante evolução, não é? Aprendemos muito com os alunos. Eu também fui professora há 15 anos na universidade. E não só aprendemos muito, como também aprendemos para ensinar, sim, sim. Não é? E, portanto, é de facto um caminho e um percurso muito interessante. A doutora Joana é muito eclética, porventura muitos a conhecerão mais da área da dermocosmética, mas isso é só a ponta do iceberg. De facto, tem um percurso excepcional e é uma pessoa muito eclética e, como eu dizia hoje de manhã, e agora vou repetir, peço desculpa se alguém esteve na sala hoje de manhã, da abertura, mas de facto a doutora Joana transforma qualquer desafio, qualquer tarefa que possa parecer simples em algo completamente diferente, diferenciador e consegue com a sua vertente mais, eu diria, humanista, filosófica, artística, criativa e com a arte sempre por trás e com o seu olhar clínico e crítico e de beleza e do belo, consegue sempre elevar para outro nível. E eu sei que esta talk também nos vai levar a todos nós e levar-nos para outro nível e por isso fica aqui o agradecimento Obrigada, em meu nome, Paula, em nome da obrigada. organização e do Self-Care. E é um gosto e um prazer poder apresentar a doutora Joana porque é uma inspiração e uma referência a muitos níveis, não só profissionalmente. Trabalha na indústria farmacêutica desde 2005, assumiu muitas responsabilidades nacionais e internacionais, é reconhecida na área da dermocosmética na Europa toda e se calhar no mundo inteiro. Coordenadora e docente da pós-graduação em Ciências Cosmetológicas da AHED by Nova Medical School. É desde 2021 CEO da Crème de la Crème, que todos conhecem. Escreveu um livro que quem não conhece está disponível gratuitamente online, também recomendo a leitura, se me permitem, que é a breve história da cosmética, e a primeira TED Talk que fez, a primeira TED Talk sobre sustentabilidade do TEDx Porto. Cultivando sempre o gosto por aprender, como eu já disse, é também aluna, faz questão de ser professora e aluna em simultâneo, da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa, do curso de Aesthetics and Art Theory. Portanto, não esperamos menos do que a excelência e do que uma talk muito inspiradora, e daqui a pouco seguimos todas para a Sunset Party. Exatamente. Cheias de energia depois de ouvir. Obrigada, Paula, obrigada. Muito obrigada. Muito boa tarde a todos. É uma honra estar aqui a falar sobre um assunto que é tão importante e ao qual normalmente damos tão pouca atenção. É um curso de filosofia aplicada à arte e comecei a estudar neste curso precisamente pelo meu fascínio pelo olfato e pelas instalações olfativas, ou seja, como uma obra de arte, podermos ir a um museu, experienciar instalações olfativas da mesma forma que vamos ver pintura, escultura ou o que seja, e neste momento estou a escrever a minha tese sobre isso, que brevemente será então partilhada. Vamos falar sobre o olfato. Eu só tenho um objetivo para esta minha intervenção, é que, a partir do dia de hoje, vocês valorizem mais este sentido na vossa vida e descubram o quão belo ele é e o quão importante ele é para a nossa saúde física, mental e social, portanto, em todas as suas vertentes.
tenho a certeza que quando entraram aqui viram o espaço que vos rodeia, provavelmente aperceberam-se do burburinho que continua lá fora, mas quantos de vocês é que repararam no cheiro desta sala? 3, 4 pessoas? Muito bem. Mas a esmagadora maioria não terá reparado. Não obstante, o cheiro está aqui. Nós respiramos e sentimos o que está no ar e, mesmo que não de uma forma consciente, isto interage connosco e interage de uma maneira muito forte, muito mais forte do que aquilo que vocês possam pensar. Imaginem o que era acordarem de manhã e o vosso café não ter qualquer cheiro. Ou, por exemplo, o perfume que vocês colocaram ser somente um líquido inodoro dentro da vossa embalagem de perfume. Não faz sentido, pois não? Ou então estarem com pessoas de quem vocês gostam e não sentirem o cheiro dessas pessoas, que às vezes é muito característico. Acontece com familiares, acontece com amigos, e depois sentimos o cheiro igual, por exemplo, do perfume, e dizemos, cheira mesmo à minha mãe, ou cheira mesmo à minha amiga, não é? Portanto, nós associamos muito os cheiros e os perfumes, de uma maneira geral, às pessoas que os estão a usar. Para algumas pessoas é altamente identitário, ou seja, faz mesmo parte da sua personalidade. A ciência diz-nos que o olfato é extremamente importante para a nossa saúde, em todas as vertentes que já vos disse, para a nossa ligação com os outros e para a nossa identidade. Portanto, disto não há dúvidas. Nós estamos constantemente a criar uma biblioteca olfativa que nos vai acompanhar até ao fim da nossa vida. Só para vos dizer que, inclusivamente, não é mentira, é verdade, a morte tem um cheiro característico, que é o único cheiro que nós repugnamos completamente, porque sabemos que não é uma coisa boa para nós, mas está lá e muitas pessoas já o terão, infelizmente, experienciado mais proximamente. Nós respiramos, portanto, nós sentimos constantemente moléculas odoríferas que estão no ar e que interagem com o nosso sistema olfativo e só não sentimos mais porque nós, como seres humanos, andamos de pé. Já houve épocas em que andávamos, como os outros animais, cães, etc., de 4, verdade? Agora não. Então não temos tanta proximidade e não estimulamos tanto o nosso olfato. Mas as boas notícias são estas, é que nós podemos, contrariamente aos outros sentidos, estimular o olfato, mesmo se ele for perdido, total ou parcialmente. E isto também é muito animador. Não sei se está aqui alguém que tenha já perdido o olfato, durante o Covid, por exemplo. Sim. Ou alguém que tenha nascido sem o sentido do olfato, que é mais raro, mas pode acontecer. Alguém? Não tem olfato, Ângela? Perdeu, ok, mas recuperou. Terapia, teve muito bem. Então já vamos falar disso também. Nós temos um sistema olfativo que é, obviamente, menor do que o dos cães, por exemplo, mas alguns estudos recentes comprovam que se nós nos pusermos de 4, como os cães, e se taparmos os olhos, e se houver pistas olfativas num chão, por exemplo, nós conseguimos ir atrás dessas pistas olfativas e percorrer esse caminho. Se quiserem experimentar, podem experimentar em casa, no jardim, para ver que isto realmente é verdade. É o nosso sentido mais rudimentar. Nós partilhamos o sentido do olfato, por exemplo, com micro-organismos como bactérias, embora não tão desenvolvido da parte das bactérias, mas já lá está. E quando nascemos, é o sentido que nós temos mais desenvolvido. Ainda assim, nós sabemos imensas coisas sobre a visão, imensas coisas sobre a audição, mas sabemos muito pouco sobre o olfato e existe uma justificação histórica que eu já vos vou dizer também para isto. Nós não sabemos coisas tão básicas como, por exemplo, o facto do nosso epitélio olfativo ser pigmentado com melanina. Não faz sentido, não está exposto ao sol. Porque é que isto acontece? Mas acontece. E, de facto, quando nós nascemos, nós precisamos de respirar e já nascemos com o olfato a funcionar. E de que maneira? E precisamos deste sopro de vida. Se não respirarmos, não vivemos. Portanto, é uma coisa que está completamente relacionada. Começamos a desenvolver o sentido do olfato por volta das 7 semanas de gestação. Vejam bem,
Não é o primeiro sentido, o primeiro é o tato que desenvolvemos, mas logo a seguir é o olfato. E dentro da barriga das nossas mães, nós já éramos capazes de sentir cheiros, por exemplo, dos alimentos que as nossas mães iam ingerindo. Portanto, quando nascemos já está tudo a funcionar e a funcionar muito bem, porque nós precisamos de reconhecer o cheiro do leite materno para sobreviver, para nos alimentarmos. Portanto, também sabem perfeitamente que é um sentido que está muito relacionado com o sentido do paladar. Verdade? Embora muitas vezes nós associamos mais, como mais relevante o paladar do que propriamente o olfato. Mas também é isto, já vamos a uma pequena experiência. De todos os sentidos, como já vos disse, é o underdog, é o menos relevante. Obviamente que na pirâmide dos sentidos o que está no topo é a visão, não é? O que seria nós não vermos. Logo a seguir é a audição, depois é o tato, em penúltimo temos o paladar e depois então vem o olfato. É mesmo o último. Se calhar por estarem aqui nesta palestra já sentem que para vocês pode não ser bem assim, porque já valorizam o olfato ao ponto de estarem aqui a ouvir um bocadinho mais sobre este sentido. Mas para a esmagadora maioria das pessoas, esta é a hierarquia dos sentidos. Okay? Mas o paladar, que é tão importante e é tão valorizado hoje em dia na nossa sociedade, não é? Através de múltiplos alimentos, da forma como nós encaramos a gastronomia, as estrelas Michelin, o chefe X, o chefe Y. Se não existisse o olfato a trabalhar junto, era como uma caixa de lápis de tons neutros. Quem dá cor ao paladar é mesmo o olfato. E precisamente para vocês comprovarem isto, têm na vossa mão uma goma. É uma goma sem açúcar e sem glúten, para que fiquem desde já informados. E já agora tenho que vos dizer que ganhou em 2023 o Prémio Mundial de Melhor Goma. Portanto, não a comam já. Não a comam já. O que é que eu quero que vocês façam? Eu quero que vocês tapem o nariz. Ouçam as instruções primeiro, está bem? Tapam o nariz completamente para não sentirem nada. Entupir o vosso nariz, não é? Destapar o nariz com os dedos e vão inspirar profundamente. Pode ser? Sim? Então, tapam o nariz, põem a goma na boca, começam a mastigar a goma. A mastigar, já vos disse que ela ganhou o prémio a nível mundial de melhor goma em 2023, mas vocês não sentem nada, digo eu. Agora destapam e respiram fundo. Agora sim, o morango não sabe a morango. A nossa língua não tem receptores para o sabor do morango, ou do pêssego, ou do ananás. O nosso olfato é que reconhece o cheiro do morango, e do pêssego, e do ananás. Portanto, já todos estiveram constipados, verdade? Sabem que perdem o olfato, mas se calhar vão ao médico e dizem: eu até perdi o paladar, não sinto nada. O que é que o paladar nos dá? Doce, salgado, amargo, azedo e o umami, não é? Está associado ao glutamato. Mas não nos dá o aroma do morango, nem de nada. Portanto, nós precisamos que exista o olfato para, efetivamente, nós sentirmos os sabores no seu todo. Num estudo que foi feito em 2022, em 22 países do mundo, pós-Covid, ok? 64% dos inquiridos preferia perder o olfato do que qualquer outro dos sentidos. Sim? Destes, 10% preferiam perder o olfato do que as redes sociais. Mais grave ainda, preferiam perder o olfato do que um dedo mindinho do pé. Isto só acontece porque nós não damos importância nenhuma ao olfato. E, portanto, nós vivemos mesmo num analfabetismo sensorial
que justifica muitas opções incorretas na nossa vida. Por isso é que é tão importante nós falarmos sobre o olfato, porque ele é importante para a nossa saúde e cada vez mais para a saúde mental, para a forma como nós raciocinamos, como memorizamos a informação, como nos conectamos uns com os outros. Portanto, o Covid terá sido para muitas pessoas uma chamada de atenção para o quão importante era o olfato na nossa vida. Quem perdeu o olfato sabe que eventualmente terá ficado deprimido por isso, durante alguns tempos, e este analfabetismo sensorial poderia ter sido corrigido, mas não foi de todo corrigido e existe, de facto, um passado de descrença neste sentido do olfato que justifica, inclusivamente, o pouco investimento da ciência nesta área. Durante séculos foi efetivamente negligenciado e até visivelmente desvalorizado. Charles Darwin, que nós temos como uma pessoa inteligente da evolução da espécie, que teve um pensamento tão avant-garde na sua época, dizia que o olfato tinha um contributo insignificante para a humanidade. Também na área da filosofia, Immanuel Kant, tão relevante na área da filosofia, disse que o olfato era o sentido mais dispensável e mais ingrato, que só servia para nós percebermos os maus odores se estivéssemos junto de pessoas que cheirassem mal e que mais valia nem sequer ter olfato do que propriamente ter para sentir meia dúzia de coisas eventualmente boas que pudessem estar no ar. Tudo mudou com este senhor, provavelmente não sabem quem é, mas é Nietzsche, Friedrich Nietzsche, um dos filósofos mais importantes, com um contrapensamento na sua época, que considerou pela primeira vez que o olfato era essencial para perceber a verdade no mundo. E nós, quase sempre, quando queremos dizer que temos um sentido apurado, dizemos, eu tenho faro para isto, não é? Mas pronto, foi ele que de facto mudou este paradigma e disse inclusivamente o meu gênio está nas minhas narinas. Sim, claro que sim. Está provado pelas neurociências que quem não tem olfato ou perde o olfato sente-se completamente desconectado. E há, inclusivamente, depressão que pode perdurar até mais tempo do que a depressão associada à perda de outros sentidos, nomeadamente da visão, o que pode parecer muito estranho, mas que é verdade. Leva a sentimentos de isolamento, porque se nós não sentimos os cheiros, também não sentimos o nosso próprio cheiro e não temos bem a certeza se estamos a cheirar bem, se estamos a cheirar mal. Isso pode fazer com que tenhamos algumas inseguranças no relacionamento que temos com os outros e pode ser, e talvez isto não saibam, pode ser o primeiro sinal de alerta para uma doença neurológica como Alzheimer ou Parkinson. Sim? Portanto, a perda do olfato sem uma justificação plausível, pode ser o primeiro sintoma de demência, como Alzheimer e Parkinson. Portanto, é muito importante termos consciência de tudo isto. Já alguém experienciou deixar de sentir o cheiro do seu perfume? Sim. Passado uns tempos, usamos 2, 3 dias, 4, e depois deixamos de sentir e alguém diz, cheiras tão bem. E nós dizemos, a sério, é que não cheira nada. Por que acham que isto acontece? Já pensaram nisso? Habituamos-nos, é um facto, mas por que isso acontece? Terá algum propósito? Vocês sabem que na nossa espécie, quando alguma coisa acontece frequentemente, é porque tem um propósito, não é? Para nos proteger, para nos fazer andar cá mais uns anos. É que o olfato é um sentido de alerta e de sobrevivência. As pessoas que não têm olfato correm mais risco de vida, efetivamente. Vamos pensar no exemplo clássico da fuga de gás. Sim? Quem tem olfato sente o cheiro do gás, quem não tem não sente e pode morrer por intoxicação. Sim? Já agora digo-vos que o gás é mesmo inodoro, só desde um acidente que aconteceu em 1937 em Londres é que foi adicionado um componente odorífero para que realmente numa fuga de gás nós possamos sentir que existe gás no nosso ar e tenhamos o instinto de fugir. Um aspecto mais simples, ir ao frigorífico e cheirar o leite sem o beber para ver se ele ainda está bom. Sim?
Já fizeram isso. Ou seja, não precisamos de beber o cheiro, já nos dá essa indicação. Por isso, a perda do olfato também nos pode levar, inclusivamente, a alterações ponderais. Se não temos olfato, não temos tanta vontade de comer e perdemos peso. Pode ser uma coisa boa. Pronto, não é? E acontece muito nas constipações. Talvez não saibam, mas as lágrimas também têm compostos que são sentidos mesmo de uma forma imperceptível e que nos fazem criar empatia com os outros. Inclusivamente nos homens há um decréscimo nos níveis de testosterona, o que é incrível, para que realmente consigamos ter mais empatia e melhor relação. As pessoas que têm medo, como por exemplo a saltar de um paraquedas, de um avião, também libertam no seu suor moléculas que cheiram a medo. E os estudos que são feitos, com imensa roupa misturada, nós conseguimos, ao cheirar, dizer esta pessoa sentiu medo, esta não sentiu, porque de facto o suor cheira diferente. O mesmo acontece com os adolescentes, não é? As mães reconhecem o cheiro dos seus filhos. E numa amálgama de piugas, são capazes de dizer este é o cheiro do chulé dos meus filhos. Pronto. E portanto também é muito importante. Não sei se sabem, mas nós escolhemos os nossos parceiros sexuais também pelo cheiro. E aqui é muito interessante, porque nós escolhemos pessoas cujo cheiro corresponde a um sistema imunitário o mais diferente possível do nosso sistema imunitário. Para quê? Para haver variabilidade genética e garantirmos uma propagação da nossa espécie. Tudo isto de uma forma completamente imperceptível. Sim? Neste momento, a pessoa que está ao vosso lado na cadeira está a libertar um cheiro. Vocês podem não conhecer a pessoa, mas de certeza que já vos aconteceu conhecer alguém que na verdade não conhece, que não, aqui não falo de fragrância, falo de cheiro mesmo pessoal. Ok? Depois há uma coisa que para mim, do ponto de vista filosófico, é a mais fascinante, que é o flashback que os aromas nos dão. É num segundo. Nós conseguimos, através de um cheiro, moldar os nossos sentidos, todos, efetivamente. A lavanda. A que é que cheira a lavanda? A lavadinho. Ouvi aqui à frente. Mais. A tranquilidade. Na verdade, a lavanda cheira a lavanda. Nós é que associamos o cheiro da lavanda a estas sensações. E isto podia-nos levar para outra questão, que não temos tempo para abordar aqui, que é a falta de palavras para descrever um cheiro. Nós dizemos, é doce, é assim quente, mas a lavanda cheira a lavanda, não é lavada nem é fresca, é a lavanda. Mas nós precisamos de todos estes adjetivos para qualificar. Já agora, a baunilha, vocês acham que é um cheiro quê? Doce. Mas já provaram a vagem da baunilha? É que é amarga. Só que na nossa cabeça, como as coisas que levam baunilha normalmente são doces, bolos, bolachas, gelados, para nós o cheiro da baunilha é um cheiro doce. Então nos perfumes é gourmand, não é? Altamente doce. Mas não é nada doce, na verdade. Os citrinos, o que é que nos dão automaticamente? Energia, frescura, vitalidade, não é? Mas, na verdade, são só cheiros a citrinos. E o cheiro de um pão acabado de fazer? É conforto, não é? Acima de tudo, nós nem pensamos em mais nada. É bom, parece um abraço. É uma coisa altamente confortável. Existe uma coisa incrível que é uma nostalgia que nós associamos e a primeira pessoa que descreveu isto foi Proust, que escreveu um livro que se desdobra em vários livros, À Procura do Tempo Perdido, e que, pela primeira vez, referiu esta associação poderosa dos cheiros à memória. E ele fê-lo através de um bolinho, que é este bolinho que vocês veem aqui, e até do ponto de vista científico chama-se mesmo o fenómeno da Madalena de Proust. Madalena é um bolinho que ele estava a mergulhar no chá e teve um flashback imediato para a sua infância. E isto acontece a cada um de nós, consoante a nossa biblioteca olfativa, com vários cheiros. Há apenas um cheiro que é completamente transversal ao ser humano, e também existe uma justificação para isso,
para nos fazer sentir uma nostalgia boa. Alguém quer dizer qual é? Pensem assim, num cheiro que toda a gente conhece, e ao sentir esse cheiro, sentem assim uma coisa boa. Ai, vem daqui algo bom. Só pode ser algo bom. Sim, podia ser o cheiro da mãe, mas a minha mãe cheira a uma coisa, a tua mãe cheira a outra. É uma coisa... Terra molhada, muito bem. Alguém sabe qual é o nome científico que já desde a década de 60 é dado ao cheiro da terra molhada? Petricor, exatamente. E o cheiro do petricor é dado por uma nota, que é a geosmina, que liberta este cheiro da terra molhada. Depois de um dia de calor no verão, chove torrencialmente e há aquele aroma que se liberta do contacto da água com os óleos essenciais que estão misturados na terra. Porquê é que nós associamos isto a uma coisa boa? Porque os nossos antepassados, quando tinham privação de alimentos e de água e sabiam que vinha esta chuvada, sabiam que vinha abundância, era um novo ciclo que se iniciava. E por isso é que é tão bom para nós, como seres humanos, sentirmos o cheiro da terra molhada. Depois, se o cheiro da terra molhada a mim me faz lembrar a casa dos meus avós, ou se a vocês faz lembrar um dia de praia na Figueira da Foz, isso já é uma coisa pessoal, mas esta nostalgia está muito associada ao petricor. Isto também acontece um bocadinho com os livros, o cheiro da biblioteca, o cheiro de abrir um livro novo. É uma coisa muito sensorial, mexe realmente muito connosco. O expresso, cheira a expresso. Verdade? O jornal Expresso cheira a Expresso. Portanto, há uma porta, é um portal de memória e de emoção que obviamente se justifica pela posição do nosso sistema olfativo no nosso cérebro e a forma como nós interagimos com as moléculas que nos dão os aromas, que já agora vos digo, são milhentas, não se sabe exatamente o que é que faz com que determinados compostos interajam com as nossas narinas, não se sabe exatamente como é que nós transformamos esse cheiro depois num sentimento, porque, como vos digo, só há cerca de 20 anos é que nós damos atenção a este sentido de uma forma científica. O que é que acontece efetivamente? O nosso sistema olfativo tem uma ligação direta aos nossos centros de memória e de emoção. E é o único sentido que tem esta ligação direta. Todos os outros são racionalizados. O olfato não é racionalizado. Nós não conseguimos racionalizar. Por isso é que é tão fascinante. Por isso é que é tão ingrato. Quando nós sentimos um perfume, automaticamente é gosto, não gosto. Também já agora, amanhã vou dizer isso no meu workshop, tentem sentir os cheiros sem julgar os cheiros. Porque, de facto, vão construir uma biblioteca olfativa muito mais rica e podem, eventualmente, até descobrir coisas que à partida não gostavam, mas que vos vão trazer boas sensações. Portanto, permitam-se sentir esses cheiros sem os julgar. De facto, esta ligação direta e esta falta de razão à volta do olfato faz com que seja um sentido muito pouco racionalizado e isso para mim é uma enorme vantagem porque faz de nós humanos e distingue-nos da razão que está associada aos outros sentidos, mas, por exemplo, é um dos argumentos que se utiliza na filosofia para não considerar, por alguns pensadores, o olfato como uma arte, não é? O que vem daí, porque acreditamos que a arte tem que ser muito racionalizada. Eu não concordo e tentarei provar na minha tese. Os neurónios do olfato são os únicos que se regeneram com muita frequência, portanto, em alguns dias conseguem regenerar-se. Os outros, como vocês sabem, não é bem assim. E todos nós, apesar de termos o mesmo sistema olfativo, não é? Duas narinas e depois o nosso sistema no cérebro que interage com as moléculas odoríferas, percepcionamos as coisas de formas muito diferentes. Não sei que não sentem nada. E isto foi identificado quase há 100 anos e até hoje não se sabe o porquê disto acontecer. E uma das coisas que justifica nós não sabermos é o facto de, para percebermos efetivamente, termos de fazer com que as pessoas cheirem xixi. E ninguém quer cheirar xixi. Portanto, isto é verdade, isto é factual. Portanto,
é uma das coisas que acontece. Obviamente nós sabemos que existe um ácido asparagúsico que contribui para o cheiro que depois se detecta na urina, mas há pessoas que não detectam, há outras que detectam isto. Uma coisa tão simples, efetivamente, não se sabe. Depois existe outra coisa, também com o mesmo efeito, uma das moléculas odoríferas que está na baunilha, a androstenona, para muitas pessoas cheira a baunilha, para outras cheira também a urina. Portanto, vejam bem a divergência com o mesmo sistema olfativo, com tudo a funcionar da mesma forma, nós conseguimos atribuir cheiros completamente diferentes. E alguns ingredientes que são exatamente comuns à manteiga e à menta fazem com que tenhamos cheiros também completamente diferentes. O cheiro da manteiga é completamente diferente do cheiro da menta. Portanto, são coisas tão triviais que fazem parte da nossa vida, mas para as quais nós não temos uma resposta. E não temos porque, de facto, a ciência ainda não se dedicou a compreender tudo isto. Estudos que são feitos também referem o impacto cultural e sociológico do olfato. Pessoas que estão a cheirar o cheiro do queijo, aquele cheiro mesmo fedorento, e não sabem que é cheiro de queijo, dizem que não gostam. Se souberem que é o cheiro de um bom queijo, já gostam. Portanto, aqui temos o impacto cultural, não é? E da nossa sociedade para com isto. Portanto, nós precisamos de aumentar a nossa literacia na área do olfato, nós precisamos de cheirar sem julgar. É muito importante que façam este exercício a partir do dia de hoje, que sintam de uma forma muito mais consciente os cheiros que passam pela vossa vida, que muitas vezes são completamente invisíveis, portanto nós não vemos, não sabemos que estão, mas que interagem connosco e que se permitam realmente apreciar tudo isto que está à vossa volta. Já agora uma pequena mensagem para quem gosta de se perfumar em perfume. Às vezes não é só 1 ou 2 borrifos, às vezes é o frasco inteiro. Nós não conseguimos controlar a dispersão do nosso cheiro para os outros. Não há nada mais incomodativo do que irmos a um restaurante jantar e querermos ter uma boa refeição e ao nosso lado está alguém a impor o seu cheiro a perfume que nos satura completamente o olfato e já não nos deixa apreciar mais nada. Nós vivemos num país com muito pouca etiqueta olfativa. E isto eu aprendi com um fornecedor meu que eu estava a dizer, carregue mais, faça mais forte. E ele disse, Joana, pelo amor de Deus, isto não há etiqueta olfativa, controle-se, não precisa de ser assim tão forte, faça mais suave que vai ficar melhor. Portanto, nós todos precisamos também de ver, às vezes, a forma como nos perfumamos. Disse-vos que nós podemos recuperar o nosso olfato, são as boas notícias. Tal como os outros sentidos vão envelhecendo, o olfato também se pensa que vai envelhecendo e nós, à medida que vamos envelhecendo, vamos perdendo alguma cuidado olfativa. Mas podemos treinar o nosso olfato. E é um bocadinho como um músculo. Quanto mais for treinado, melhor vai funcionar. Por isso, cheirem. Se quiserem, podem comprar kits olfativos, porque eles existem, ou cheirem conscientemente o que têm em casa. O limão que estão a usar para temperar a salada, a canela, os vossos perfumes, as flores que compram, sintam esses cheiros sem medo e com liberdade para realmente conseguirem treinar o vosso olfato. Os perfumistas, as pessoas que trabalham com vinhos, as pessoas que trabalham com chás de uma forma profissional, têm esta área do cérebro mais desenvolvida. A ressonância magnética prova isso. Portanto, todos nós podemos fazer esse treino em casa. Quando tudo corre muito mal, existem algumas técnicas de sucesso. O plasma rico em plaquetas tem bons resultados na recuperação do olfato e eu digo isto porque, de facto, alguns de vocês ao longo da vossa vida podem experienciar a perda do olfato de uma forma severa, mais do que uma semana, mais do que um mês, e isso é realmente muito, muito grave para a vossa saúde mental. Está provado, e os especialistas reforçam a importância deste treino, que é superior, por exemplo, para o nosso cérebro a fazer sudoku. Não sei se fazem, podem não fazer, basta cheirar conscientemente. Obviamente, puxando para a minha área no seu todo, nós sabemos que as fragrâncias elevam os cosméticos, nunca se falou tanto de fragrâncias, nunca se vendeu tanto perfume, inclusivamente nos mercados mass market, nos mercados de luxo, portanto é um crescimento completamente global e ainda bem.
Só 7% da população mundial é que é intolerante às fragrâncias, portanto, os outros 93% não precisam de se preocupar com isto, até prova em contrário. O que nós sabemos, e a neurocosmética e a psicocosmética validam isso, é que realmente os aromas das formulações cosméticas, imaginem, um sérum, um hidratante, um protetor solar, não é? Aumentam a satisfação da experiência e isso, para nós, que somos cada vez mais seres hedonistas, faz todo o sentido. O que também está provado é que algumas fragrâncias alteram a forma como nós percepcionamos os outros cosméticos. E aqui, na área dos capilares, tenho a certeza que já se aperceberam disso. Shampoos que tenham determinadas fragrâncias mais ricas fazem com que nós tenhamos a sensação de que o nosso cabelo está mais macio. Portanto, as marcas jogam com tudo isto para nos darem uma ótima experiência que é completamente global. Na área do luxo, nunca esquecendo que os perfumes que nós usamos são cosméticos e, portanto, cumprem o regulamento dos cosméticos, quase que os consideramos como uma arte à parte. E, efetivamente, do ponto de vista regulamentar, eles cumprem este regulamento, mas há algumas regras para serem depois notificados, a nível de cartonagem, as fragrâncias. Mas vejam bem, aqui temos uma das melhores marcas do mundo de fragrâncias, já agora é uma das que mais investe na neurocosmética, uma marca britânica, Penhaligon, onde, para além de termos aqui os aromas, que vocês provavelmente nem conhecem todos os que aqui estão, ou poderão conhecer, só as tampas, as embalagens, são de uma sofisticação tremenda. A Cartier, trouxe aqui este exemplo, é uma marca de joias, com uma reputação inabalável nas joias, mas os perfumes que faz são também joias olfativas, não é? Quando nós vaporizamos um perfume à volta do nosso pescoço, é quase como se tivéssemos ali um colar, não é? Que vai ao longo do dia acompanhando os nossos movimentos e quanto mais nos mexemos, às vezes, mais sentimos. Do ponto de vista artístico, e é isto que é esta área à qual eu me tenho mais dedicado, obviamente que nós podemos ir a um museu e experienciar uma instalação olfativa. Isto já se faz em alguns museus, mas de uma forma muito rudimentar. Temos aqui uma das primeiras obras de arte que foi feita do ponto de vista olfativo, do Duchamp, e chama-se Air de Paris. Não cheira propriamente bem, porque o ar de Paris não cheira propriamente bem, quem já lá esteve sabe. Aqui é no Museu Nacional do Prado, em Madrid, onde nós podemos, ao tocar neste sensor, receber uma lufada do cheiro que era usado nas luvas da realeza há séculos. Portanto, uma experiência olfativa para sentirmos o cheiro do couro misturado com as rosas, as violetas, as fragrâncias que se usavam na época. E aqui, algumas coisas que tenho feito também nesta área, e na semana passada fiz pela primeira vez uma instalação olfativa no MAT para acompanhar um concerto de música eletrónica. A música é experienciada da mesma maneira, eventualmente, não medimos, mas que o facto de ter uma fragrância presente no ar faz com que seja uma experiência muito mais imersiva, porque o olfato dá-nos esta imersão. E por isso o Self-Care Market também tem uma fragrância que eu desenvolvi no ano passado e que está aqui e, portanto, já devem ter sentido no ar e está materializada nas velas que estão ali à venda na entrada da cordoaria. Portanto, sintam os aromas à vossa volta, sem julgarem, sejam felizes só por cheirar, porque, de facto, isto é muito bom para a vossa saúde mental e, já agora, dizer-vos que um dos maiores desafios, e também por isso eu gosto tanto do olfato, é que ele contraria todos os outros. Não pode ser digitalizado. Nós podemos fazer reuniões de Zoom, eu faço muitas reuniões de Zoom com os meus clientes, mas quando eu quero que eles cheirem o perfume, eu tenho que estar fisicamente com eles para eles conseguirem sentir. Porque eu posso dizer, tem a nota de X, Y ou Z, cheira a lavadinho, é um cheiro mais quente, mas têm que estar. Sei que a Sony está a tentar desenvolver para a PlayStation essa experiência imersiva nos jogos, mas é muito difícil, é mesmo muito difícil, não será para já. E termino com uma frase de Heráclides que dizia: se todas as coisas do mundo se transformassem em fumo, as nossas narinas conseguiam distinguir mais do que qualquer coisa, porque cinzas são todas iguais, mas para o nosso olfato ele não se deixa enganar e, de facto, cada molécula é uma molécula, cada molécula terá o seu cheiro e, consequentemente, as suas emoções. Era isto que eu tinha para vos dizer sobre o olfato. Estou disponível para qualquer questão e espero que, a partir de hoje, estejam muito mais conscientes da importância deste sentido e que não seja o underdog na vossa vida. Obrigada.
Alguma questão? Não? Temos aqui uma questão à frente. Obrigada, Marisa. Olá, obrigada. Foi realmente muito enriquecedor aprender mais sobre o olfato. Eu quero só relatar algo que me acontece e que não sei porquê. Eu já usei um perfume que acabei por enjoar, ou seja, eu colocava o perfume e sentia mesmo enjoada, mas eu sinto esse mesmo perfume noutras pessoas e sinto, eu adoro o teu perfume, qual é? Ela diz-me qual é igual ao meu, mas a mim enjoava-me. Porquê é que se dá este fenómeno? Muitas vezes, e posso dizer do meu ponto de vista pessoal, eu tenho sempre muito cuidado quando estreio um perfume, eu quero que aquele dia me corra sempre muito bem, porque nós fazemos uma associação do cheiro à sensação e arquivamos isso como uma memória. E se por acaso nós num mau dia, muito mau dia, estamos com uma determinada fragrância, a tendência é que não consigamos utilizar mais essa fragrância. E isto acontece por problemas de saúde, com algum stress que tínhamos. Uma das pessoas que falava muito disto era o Andy Warhol, que dizia que de 3 em 3 meses mudava a fragrância para conseguir, se quisesse, voltar àqueles 3 meses só a sentir um cheiro. Isto no bom motivo. Mas é exatamente esse princípio. Se calhar enjoou porque num dia em que estava a usar esse perfume, alguma coisa não correu bem e conotou uma coisa negativa àquele cheiro. Ou então, pode ser mesmo uma alteração da própria pele. Nós sabemos que a própria pele altera as fragrâncias. Amanhã vamos ver isso no workshop. O pH, a temperatura, nas mulheres o ciclo menstrual, portanto, tudo isso acaba por alterar a forma como as fragrâncias se desenvolvem na nossa pele. Mas, normalmente, quando nós enjoamos um aroma, é porque associamos a uma má emoção. Isto acontece com as pessoas. Às vezes nós não gostamos de um perfume porque nos lembra uma pessoa de quem nós não gostamos. Verdade? Eu, por acaso, até ia falar disso, porque às vezes do cheiro da comida, por exemplo, alguma experiência negativa. Por exemplo, eu tive uma experiência negativa em infância com uma comida que eu só de sentir o cheiro, eu já sei qual é e não posso chegar perto. Claro. E é mais o aroma do que propriamente ver o Sim. prato. Nós, no olfato, as moléculas entram no nosso nariz, não é? E ficam coladas no nosso muco, em contacto com os neurónios, que depois passam a química à parte elétrica, não é? Que é assim que o nosso cérebro funciona. E, de facto, há muita coisa que pode influenciar este processo. Pessoas com enxaquecas, por exemplo, têm muita sensibilidade aos cheiros e pode ser um trigger para iniciar uma crise de enxaqueca. Portanto, aqui é uma área na qual nós temos que saber muito mais, mas mesmo muito mais, para poder justificar isto tudo direitinho, como acontece na visão. Pronto, muito mais. Obrigada. Obrigada. Mais alguma questão? Temos mais 2 questões, estou a ver. Boa tarde. Boa tarde. Eu sou extremamente sensível a cheiros, tenho um olfato muito apurado e quando, por exemplo, eu não sou capaz de usar perfume, eu fico extremamente mal disposta e o que me acontece muitas vezes é quando, por exemplo, agora vim de carro com a minha família, a minha mãe e a minha irmã meteram perfume e eu tive de vir de janela aberta. Há alguma maneira de eu treinar o meu olfato a tornar-me mais tolerante a estas circunstâncias? Não? Não. Lamento. E é horrível, porque de facto os cheiros invadem o nosso espaço e não pedem licença. Porque e lamento. Pronto, obrigada. Obrigada. Para já não tenho solução. Tínhamos mais uma questão. Boa tarde. Olá. Eu gostava de fazer aqui uma questão, porque normalmente quando nós vamos às perfumarias e cheiramos uma série de perfumes, depois não conseguimos cheirar mais nada. É verdade. E disseram-me uma vez que se nós cheirarmos grãos de café, que limpa o olfato. Isto é verdade? Não é? É verdade. Na maior parte das vezes e para a maioria das pessoas, nós podemos dizer que o café é um corta-sabores, como habitualmente temos, não é? Quando comemos muitos pratos, há ali um sorbet de limão ou assim que nos limpa o palato. Isto acontece um bocadinho com os grãos de café. Há perfumarias, inclusivamente, que têm dispensadores com grãos de café para nós podermos, limpar o olfato e voltar a sentir de novo. Ainda assim, não funciona para todas as pessoas. Mas, por exemplo, amanhã para o workshop, como vamos ter muitos cheiros, eu vou trazer para cada pessoa os grãos de café para poderem ir fazendo essa gestão. É verdade.
Obrigada. Obrigada. Mais alguma questão? Temos que ficar por aqui, não é, doutora Paula Iglesias? Vem aqui? Vou agradecer e não só, posso fazer uma pergunta também? Pode, claro. O que é que podemos fazer para treinar ou para recuperar, porque alguém aqui há pouco falou, Sim. que a Covid tinha perdido este sentido? É mesmo cheirar conscientemente, ou seja, pegar nas coisas. Existem estes kits, eu disse-vos, à venda, e funcionam porque têm vários aromas e nós sabemos quais são e vamos cheirando os óleos essenciais, etc. Mas também pode ser com as coisas que temos em casa. A canela, que tem um cheiro muito característico, o limão, por exemplo, os morangos também têm um cheiro muito forte, ou seja, pegarmos, e no Covid isso foi muito importante para muitas pessoas, pegarmos nesses alimentos e sentirmos com muita consciência esses cheiros. Portanto, é assim que funciona. Quem quiser fazer com óleos essenciais também pode fazer, mas é uma boa notícia, é que realmente nós conseguimos recuperar e não conseguimos os outros sentidos e conseguimos efetivamente com o olfato. Aliás, estes kits que eu vos estou a falar vendem-se muito para doentes com Alzheimer, precisamente para recuperar alguma parte da memória também. Portanto, este treino olfativo já se faz na doença mental, que é muito importante. Fantástico, Sim. fantástico. No outro dia eu vi uma entrevista com uma pessoa que também trabalha nesta área que dizia: eu digo que falo sobre o olfato, ninguém liga nenhuma, mas depois eu digo, mas atenção, é muito importante para Alzheimer, e aí já toda a gente vira a cabeça, espera, a sério, ajuda? Ou seja, nós estamos muito preocupados com a parte da doença, não é, física, e não propriamente com todo o bem-estar que podemos usufruir. Isto acontece muito, agora só um pequeno parênteses, nas marcas que não usam fragrância, não é? Porque dizem, não, mas então é melhor não ter, porque assim ninguém vai reagir. E isto acontece só por um motivo, porque não há a valorização do olfato. Porque se as pessoas soubessem e pusessem na balança os benefícios de ter fragrância para o nosso bem-estar, preferiam realmente usar fragrância. É mesmo muito importante. Mais alguma questão? Obrigada a todos. Obrigada pela vossa Obrigada. atenção. Cheirem muito. Temos a Sunset Party, não se vão embora, temos um DJ que nos vai aqui pôr a dançar a todos. Até já! Até já.